Você já tentou ler a Bíblia, mas depois de algumas páginas ficou confuso, cansado ou até mesmo desmotivado? Ou talvez você tenha começado, mas não sabia por onde seguir e acabou desistindo? Se isso já aconteceu com você, fique tranquilo, porque você não está sozinho. Muitas pessoas têm dificuldades para entender as Escrituras, mas a verdade é que ler a Bíblia de forma eficaz é mais simples do que parece. Hoje, eu vou te mostrar um passo a passo definitivo para você ler a Bíblia da maneira certa, absorver melhor os ensinamentos e, mais importante, conseguir aplicá-los no seu dia a dia. Essas dicas vão transformar sua experiência com a palavra de Deus. Então, se você quer finalmente entender a Bíblia e criar o hábito de leitura de forma fácil e eficaz, fique comigo até o final, porque eu tenho dicas valiosas que podem mudar sua vida. Comece pelo caminho certo, escolhendo a melhor forma de ler a Bíblia. Agora que você já entendeu a importância de ler a Bíblia de forma eficaz, surge a grande pergunta: por onde começar? Essa é uma dúvida comum entre iniciantes. E acredite, a forma como você inicia sua jornada faz toda a diferença. Muitas pessoas acham que devem ler a Bíblia do começo ao fim, como se fosse um livro qualquer. Mas aqui está o primeiro grande erro. A Bíblia não é um romance, mas sim um conjunto de livros sagrados, com diferentes gêneros literários, estilos e propósitos. Se você começar pelo livro de Gênesis, pode até se empolgar com a criação do mundo, a história de Adão e Eva, Noé e o dilúvio. Mas, ao chegar em Levítico, com suas inúmeras leis e rituais, corre o risco de desanimar e abandonar a leitura. Então, qual a melhor forma de começar? Os especialistas em estudo bíblico recomendam que iniciantes comecem pelo Novo Testamento, especialmente pelos Evangelhos. O livro de Mateus, por exemplo, apresenta Jesus como o Messias prometido, enquanto João enfatiza o amor e a divindade de Cristo. Esses livros são fundamentais para entender o plano de salvação e como a mensagem de Deus se aplica ao nosso cotidiano. Mas existe um outro detalhe que poucas pessoas percebem. O contexto histórico e cultural é essencial para entender as Escrituras. Muitas passagens fazem referências a costumes da época que podem parecer confusas para quem lê hoje. Por isso, ter uma Bíblia com notas explicativas ou acompanhar guias de estudo pode te ajudar a interpretar melhor os textos. Além disso, qual é o melhor formato para ler a Bíblia? Algumas pessoas preferem a versão impressa, sentindo o peso das páginas, marcando versículos e escrevendo anotações. Outras gostam de aplicativos no celular, que oferecem planos de leitura diários, dicionários bíblicos e até áudios narrados. O segredo aqui é escolher o que funciona melhor para você. Mas antes de avançarmos para as próximas etapas, eu quero saber, você já tentou ler a Bíblia alguma vez? Começou por qual livro? Comente aqui embaixo. Criando um hábito de leitura. Como ler a Bíblia todos os dias sem desanimar? Agora que você já sabe por onde começar e qual a melhor forma de ler a Bíblia, surge uma nova questão. Como criar o hábito de leitura e não desistir no meio do caminho? Quantas vezes você já começou algo com entusiasmo, mas depois de alguns dias ou semanas acabou desanimando? Isso acontece com muitas pessoas, especialmente quando se trata de leitura bíblica. O segredo para evitar isso é transformar a leitura da Bíblia em um hábito diário. E para isso, existem estratégias muito simples, mas extremamente eficazes. Defina um horário fixo e um local adequado. Se você deixar para ler a Bíblia quando der tempo, acredite, dificilmente isso vai acontecer. O dia a dia é corrido, cheio de distrações, e se não houver um compromisso claro, a leitura acaba ficando de lado. Por isso, escolha um horário fixo. Pode ser de manhã, antes de começar.
O dia, no intervalo do trabalho ou até mesmo antes de dormir. O importante é criar um ritual diário, um momento sagrado reservado para essa conexão com Deus. Além disso, tenha um local específico para a leitura. Pode ser um canto tranquilo da sua casa, longe do barulho e das distrações. Se você estiver sempre mudando de ambiente, é mais difícil criar um hábito sólido. Comece com pequenas leituras e aumente gradualmente. Muitas pessoas desistem de ler a Bíblia porque acham que precisam ler capítulos inteiros de uma vez. Mas a verdade é que menos é mais. O mais importante não é a quantidade, mas sim a consistência e a compreensão. Se você é iniciante, comece com 5 a 10 minutos por dia. Leia um pequeno trecho, reflita sobre ele e tente entender como aquela passagem pode se aplicar à sua vida. Com o tempo, conforme o hábito se fortalece, você pode aumentar a quantidade de leitura. Use um plano de leitura para não se perder. Se você já tentou ler a Bíblia e desistiu, talvez tenha sido porque não sabia para onde ir depois de um livro ou capítulo. Para evitar isso, uma excelente estratégia é seguir um plano de leitura. Hoje, existem diversos planos disponíveis que organizam os textos de forma lógica e facilitam a compreensão. Você pode escolher um plano que cubra toda a Bíblia em um ano, ou um que foque nos ensinamentos de Jesus primeiro. O importante é ter uma direção clara para não se sentir perdido no meio da leitura. Ore antes e depois da leitura. Ler a Bíblia não deve ser apenas um exercício intelectual. Ela é a palavra de Deus, e a melhor forma de compreendê-la é buscando direção através da oração. Antes de começar a leitura, peça para que Deus abra sua mente e seu coração para entender a mensagem. E ao finalizar, reflita sobre o que leu e peça sabedoria para aplicar aquele ensinamento na sua vida. Isso faz toda a diferença. Agora eu quero saber de você. Você já tentou criar um hábito de leitura da Bíblia? O que mais te atrapalha a manter a constância? Deixe seu comentário aqui embaixo. Como entender a Bíblia de forma clara e profunda? Evite esses erros comuns. Você já se sentiu perdido ao ler a Bíblia? Já teve aquela sensação de que está lendo palavras, mas sem realmente entender o significado delas? Se isso já aconteceu com você, saiba que não está sozinho. A Bíblia é um livro poderoso, mas muitas pessoas desistem da leitura porque acham que ela é difícil de entender. E, na verdade, isso pode ser verdade, se você não souber a forma correta de interpretá-la. Agora, imagine descobrir que existem erros simples que fazem as pessoas interpretarem a Bíblia da maneira errada e que evitar esses erros pode transformar completamente sua experiência de leitura. Hoje vamos revelar os principais erros que podem atrapalhar seu entendimento da palavra de Deus e mostrar como você pode evitar essas armadilhas para finalmente compreender a Bíblia de forma clara e profunda. Ler a Bíblia fora de contexto. Um dos erros mais comuns é pegar um versículo isolado e tirar suas próprias conclusões sem considerar o contexto em que ele foi escrito. Por exemplo, muitos conhecem a famosa passagem de Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Muitos interpretam esse versículo como uma promessa de que podem conseguir qualquer coisa que desejarem. Dinheiro, sucesso, poder. Mas se você ler o capítulo inteiro, verá que Paulo estava falando sobre suportar dificuldades e aprender a viver contente em qualquer situação, seja na abundância ou na necessidade. Ou seja, entender o contexto muda completamente o significado. Dica prática: sempre leia o que vem antes e depois do versículo. Pergunte-se quem escreveu, para quem, qual era a situação na época. Isso vai te ajudar a evitar interpretações erradas. Ignorar o tipo de linguagem bíblica.
Você sabia que a Bíblia contém diferentes tipos de textos? Algumas partes são históricas, outras são poéticas, algumas são proféticas e outras são instruções diretas. Se você não souber diferenciar, isso pode acabar interpretando metáforas como se fossem literais. Por exemplo, em Mateus 5:29, Jesus diz: "Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti." Será que Jesus estava realmente mandando as pessoas arrancarem os próprios olhos? Claro que não. Essa é uma linguagem figurada, usada para enfatizar a seriedade do pecado e a necessidade de se afastar daquilo que nos afasta de Deus. Dica prática: sempre pergunte-se: esse trecho é literal ou simbólico? Se estiver na dúvida, compare com outras passagens e veja se há coerência. Ler a Bíblia apenas com a própria visão moderna. Outro grande erro é tentar interpretar a Bíblia com a mentalidade do século XXI, ignorando o contexto cultural e histórico em que os textos foram escritos. Por exemplo, no Antigo Testamento, vemos muitas leis sobre sacrifícios e costumes que parecem estranhos para nós hoje. Mas na época, essas leis tinham um propósito específico dentro da cultura judaica. Se lermos a Bíblia sem considerar esse aspecto, podemos acabar distorcendo seu verdadeiro significado. Dica prática: use comentários bíblicos e dicionários teológicos para entender melhor o contexto histórico. Hoje, há muitos materiais gratuitos disponíveis na internet que podem te ajudar a ter uma visão mais profunda do que está sendo dito. Não comparar escrituras com escrituras. A Bíblia se explica por si mesma. Se você encontrar um versículo difícil de entender, uma das melhores formas de interpretá-lo é buscar outros trechos da Bíblia que falam sobre o mesmo assunto. Por exemplo, algumas pessoas leem Tiago 2:26. A fé sem obras é morta, e acham que precisam fazer boas ações para serem salvas. Mas se compararmos com Efésios 2:8-9, onde Paulo diz que somos salvos pela graça, mediante a fé e não por obras, entendemos que as boas obras são um fruto da fé verdadeira, não uma forma de conquistar a salvação. Dica prática: use Bíblias de referência ou aplicativos que mostram versículos relacionados para entender melhor os ensinamentos. Não aplicar o que lê na vida diária. Muitas pessoas leem a Bíblia como se fosse apenas um livro de histórias, sem aplicar seus ensinamentos no dia a dia. Mas a palavra de Deus não foi escrita apenas para ser estudada, ela foi feita para ser vivida. Tiago 1:22 diz: "Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos." Se a Bíblia diz para perdoar, você está perdoando? Se a Bíblia diz para não se preocupar com o futuro, você está confiando em Deus? O verdadeiro entendimento da Bíblia não vem apenas da leitura, mas da prática. Dica prática: ao final de cada leitura, pergunte-se: como posso aplicar esse ensinamento hoje na minha vida? Anote suas reflexões em um caderno ou diário espiritual. Entender a Bíblia não precisa ser algo difícil ou confuso. Quando evitamos esses erros e aplicamos as estratégias certas, a leitura se torna clara, enriquecedora e transformadora. Agora eu quero saber, qual desses erros você já cometeu? Você tem alguma dificuldade para entender a Bíblia? Comente aqui embaixo e compartilhe sua experiência. Como criar um hábito sólido de leitura da Bíblia e nunca mais parar você? Já tentou ler a Bíblia, mas depois de alguns dias acabou desistindo? Já passou pela frustração de começar motivado, mas com o tempo ver sua rotina de leitura esfriar? Se isso já aconteceu com você, saiba que não está sozinho. Muitas pessoas enfrentam esse desafio. Elas querem crescer espiritualmente, querem entender mais sobre Deus, mas não conseguem manter a constância.
O problema não está na falta de vontade, mas sim na falta de um método eficaz. Agora imagine se existisse um passo a passo simples que ajudasse você a criar um hábito sólido de leitura bíblica, um método que te fizesse ler todos os dias sem se sentir sobrecarregado ou perdido. Pois é exatamente isso que vamos ver agora. As estratégias que vão fazer você criar uma rotina de leitura da Bíblia e nunca mais parar. Tenha um horário fixo e um local preparado. Muitas pessoas dizem que vão ler a Bíblia quando tiverem tempo, mas a verdade é que se você não definir um horário específico, sempre vai aparecer algo mais urgente para fazer. Dica prática: escolha um horário fixo do dia e transforme a leitura da Bíblia em uma parte essencial da sua rotina. Se você é uma pessoa matutina, leia logo pela manhã, antes das distrações do dia começarem. Se tem mais tempo à noite, reserve um momento antes de dormir. Além disso, tenha um local preparado para a leitura. Um ambiente tranquilo, sem distrações, ajuda a manter o foco. Pode ser um cantinho na sua casa, um escritório ou até um espaço ao ar livre. Desafio: comente aqui embaixo qual será o seu horário fixo para a leitura da Bíblia a partir de hoje. Comece com leituras curtas e aumente aos poucos. Muita gente desiste da leitura da Bíblia porque tenta fazer demais, muito rápido. Elas começam lendo vários capítulos de uma vez e em poucos dias se sentem sobrecarregadas. A chave para criar um hábito duradouro é começar pequeno e crescer com o tempo. Dica prática: comece com 5 a 10 minutos por dia. Isso já é suficiente para criar consistência. Depois de um mês, você pode aumentar gradualmente. O importante não é ler muito de uma vez, mas ler todos os dias. Escolha um plano de leitura estruturado. Outro erro comum é abrir a Bíblia aleatoriamente e ler trechos sem conexão. Isso pode gerar confusão e fazer com que a leitura não tenha continuidade. Para evitar isso, use um plano de leitura. Dica prática: há diversos planos disponíveis. Plano de leitura do Novo Testamento em 90 dias, plano para ler a Bíblia toda em um ano, plano temático, milagres de Jesus, promessas de Deus, salmos de encorajamento. Se você não sabe por onde começar, uma ótima opção é começar pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles apresentam a vida e os ensinamentos de Jesus de forma clara e envolvente. Desafio: pesquise agora mesmo um plano de leitura e compartilhe nos comentários qual você escolheu. Use uma Bíblia de estudo para aprofundar a compreensão. Às vezes, um versículo pode parecer difícil de entender, e isso faz muitas pessoas desistirem. Mas o que poucos sabem é que existem ferramentas simples que podem ajudar a interpretar a Bíblia com mais clareza. Uma dessas ferramentas é a Bíblia de Estudo. Ela contém notas explicativas, contexto histórico e referências cruzadas que ajudam a entender melhor cada passagem. Dica prática: se você ainda não tem uma Bíblia de Estudo, experimente usar aplicativos gratuitos como o Bible App e o Version ou o Blue Letter Bible para acessar explicações detalhadas. Além disso, usar um caderno de anotações pode ajudar a fixar o aprendizado. Sempre que ler um versículo que te impacta, anote e reflita sobre ele. Torne a leitura da Bíblia um momento especial com Deus. A Bíblia não é apenas um livro de informações, mas um meio pelo qual Deus fala com você. Ler a Bíblia não deve ser uma obrigação, mas um encontro diário com o Criador. Por isso, antes de começar a leitura, ore e peça a Deus sabedoria para entender sua palavra. Peça que Ele revele o que deseja te ensinar naquele dia. Dica prática: transforme a leitura em um momento especial. Você pode ouvir um louvor suave enquanto lê, fazer anotações do que Deus falou ao seu coração, relacionar o que aprendeu com sua vida diária. A leitura da Bíblia
não é uma tarefa a ser cumprida, mas um relacionamento a ser cultivado. Quanto mais você se conectar com Deus através da palavra, mais sentido sua vida terá. Agora que você sabe como criar um hábito sólido de leitura da Bíblia, o próximo passo é começar agora mesmo. Escolha um horário fixo, defina um plano de leitura e lembre-se, o mais importante não é a quantidade que você lê, mas a frequência com que você mantém esse hábito. E eu quero saber, qual dessas estratégias você vai aplicar primeiro? Você já tentou criar um hábito de leitura antes? O que funcionou para você, comente aqui embaixo. Agora que você aprendeu como ler a Bíblia de forma eficaz, chegou o momento de agir. Não deixe esse conhecimento parado. Pegue sua Bíblia agora mesmo e comece a colocar essas dicas em prática. Escolha um plano de leitura, defina um horário fixo e comece a fortalecer seu relacionamento com Deus. Eu quero saber de você, qual dessas estratégias você vai aplicar primeiro? Você já tentou criar um hábito de leitura antes? O que funcionou ou não funcionou para você? Comente aqui embaixo. Eu leio cada comentário e respondo os mais interessantes. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar o like e compartilhar com alguém que também precisa aprender a ler a Bíblia. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como esse e continuar crescendo espiritualmente. Agora é sua vez. Pegue sua Bíblia e comece sua jornada de leitura.